Pessoal, o tripé da câmera caiu, então eu tive que gravar um segundo vídeo. Não vou começar de novo porque tô meio enrolado, meio atrasado. Vamos lá. Então, a fixação é quando eu transformo lá o N2 em nitrogênio, que é aproveitável ali, que as plantas conseguem absorver por meio das raízes. Então, a fixação tem três tipos também. Então, lá tem a física, química e biológica. Pessoal, fixação física. Por exemplo, quando está aquela chuva com relâmpago, com as descargas elétricas, com raio, essas descargas elétricas, elas conseguem acontecer uma reação química aí que consegue transformar o nitrogênio atmosférico junto ali com a molécula de água, ser incorporado na forma de amônia, que é o NH3. Essa amônia cai no solo. E aí lá no solo ela pode ser absorvida diretamente como amônia ou ela pode ser transformada até o íon nitrato, que a gente vai ver os processos, que é a forma que a planta melhor absorve o nitrogênio, na forma do íon nitrato, que é o NO3, menos. Então a fixação física é por meio ali das descargas elétricas, ok? Mas isso é muito pouco pelo que os seres vivos precisam, tá? Mas é uma forma de adubar o solo. A segunda forma é a química. A química é quando a indústria transforma ali o N2 em nitrato já pronto. Ou seja, a fixação química nada mais é do que a produção de fertilizantes, de adubos. Ok? O adubo ele já está na forma de nitrato, que é a forma que a planta melhor absorve o nitrogênio. Ou seja, por isso que quando você aduba uma planta ali, com adubo químico, tem que colocar uma quantidade certa, porque se colocar também demais, você vai acabar matando a planta. Tudo que é excesso faz mal, tá? Inclusive nutriente. Só que é uma forma que a planta absorve muito rápido. Então, se você adubar corretamente, ali aquela planta sua vai desenvolver muito bem, tá bom? E a adubação que mais acontece na natureza, em maior quantidade, sem intervenção aí do homem, é a fixação biológica. Então, a física, química, sempre, biológica sempre na frente. Enfim, o que é fixação biológica? Fixação biológica é realizada por meio de bactérias. Existem bactérias no solo e na raiz de leguminosas. O que é uma leguminosa? Cenoura é um legume? Não é isso. Leguminosas são todas aquelas plantas cujo o fruto é em formato de vagem. Feijão, soja, amendoim, lentilha, ervilha. Toda planta que tem um fruto em formato de vagem, ela é chamada de leguminosa, tá? É a família das leguminosas. Na raiz dessas plantas existem nódulos cheios de bactérias. Essas bactérias têm que saber o nome, pelo menos o gênero delas, que é do gênero Rhizobium, tá? Ou aportuguesando Rhizobius, tá? Com Z. Essas bactérias, elas conseguem absorver o nitrogênio atmosférico, para produzir componentes para o metabolismo. E o excedente dela, o produto de excreção dela, é a amônia. E essa amônia acaba sendo absorvida pela planta, ou então no solo, essa amônia sofre transformação e acaba virando nitrato. Ou seja, é uma relação de simbiose, mutualismo com as plantas, com as leguminosas. Porque essas bactérias vão ter ali compostos orgânicos das plantas, vão ter proteção, em contrapartida as plantas vão ter o nitrogênio que elas tanto precisam para produzir as proteínas, os ácidos nucleicos, DNA e RNA, certo? Então tem tanto ali no solo quanto em associação com as raízes das leguminosas, essas bactérias que fazem fixação biológica. Então, pessoal, fixação do nitrogênio é apenas uma etapa, do ciclo do nitrogênio. Só que ele é dividido em três: física, química e biológica, ok? Só lembrando, fixação é a transformação do N2, do nitrogênio gasoso, em nitrogênio possível de ser absorvido ali pelas plantas, pelas raízes das plantas. Beleza. Quando um animal urina no solo, ou quando um ser vivo morre, tá? Aquelas proteínas desse ser vivo, os ácidos nucleicos, tudo que o ser vivo tem, que tenha nitrogênio, sofre um processo para a transformação disso em amônia. Por exemplo, a urina dos mamíferos, ela tem mais ureia, Só que essa ureia não é absorvida pelas plantas. Só que ela é transformada em amônia,
tá? Esse processo que transforma as proteínas, ou a ureia, ou ácido úrico, transforma tudo isso em amônia, chama amonificação. Quem faz isso também são bactérias, só que outro grupo de bactérias, tá bom? O nome de bactéria que mais você tem que saber aí mesmo é Rhizóbio. Os outros não precisa saber o nome das bactérias que fazem isso, mas o processo mesmo. Então morreu ali, caiu uma folha, morreu um animal ali, ficou no solo, as proteínas daquele ser vivo vão ser transformadas em amônia primeiramente, processo de amonificação. Ah, professor, você falou que a urina dos mamíferos tem ureia, e essa ureia é transformada em amônia. Então, se é um animal, um mamífero urinar no solo, ele está adubando o solo? Tá e não tá. Por quê? Se o animal urinar diretamente numa plantinha ali pequena, como a urina tem coisas tóxicas, tem ureia, tem ácido úrico, coisas que a planta não absorve, essa planta pode morrer por causa disso. Mas, se o animal, né, urinar no solo, não tiver planta ainda, né, tá só o solo ali, sem muitas plantas, né, aí a hora que ela se transforma em amônia, se transforma em nitrato, aí sim é um tipo de adubação, tá bom? É lógico, o animal urina na árvore não vai conseguir matar a árvore, porque a árvore tem uma raiz muito profunda, né? A árvore é muito grande e a urina é quantidade pequena. Agora uma plantinha pequenininha, né? A pessoa ir lá urinar na horta da avó, por exemplo, né? Na cebolinha, na salsinha, aí pode matar, tá bom? Urinar diretamente. Entenderam o processo? Então a urina, as fezes dos animais são sim adubos, digamos. Só que, depende da concentração, se até ela se transformar aquela urina em adubo, né? Você pode matar a planta, tá? Intoxicar ali a planta. Então, enfim. Então esse processo de amonificação também é bem importante do ciclo do nitrogênio. Não tem subetapas, tá? Subdivisões, olha que bom, processamento. Essa amonificação, então ela forma a amônia, o íon amônia, né? A molécula amônia, NH3, tá bom? Só que a melhor forma que a planta absorve o nitrogênio não é na forma de amônia. Lembra que eu falei? Na forma de íons nitratos, tá? É o nitrato que a planta melhor absorve. Então tem um processo chamado nitrificação. O que é isso? A amônia ela é transformada em nitrito, que é o NO2-. O nitrito é transformado em nitrato, que é o NO3-. E é o nitrato que as plantas absorvem. Então o terceiro processo do ciclo do nitrogênio é a nitrificação. Só que a nitrificação é dividida em duas etapas, ou seja, ela é subdividida. Primeiro a amônia é transformada em nitrito. Esse processo chama nitrosação. Depois dessa amônia, esse nitrito é transformado em nitrato, que é o processo de nitratação. Ou seja, a nitrificação, que é a transformação da amônia em nitrato, ela é dividida em dois processos, a nitrosação e a nitratação. Ok? Então isso é importante saber. Tá? E aí o quarto processo. Ah, professor, você falou todos os processos e como o nitrogênio é aproveitado, entra no solo, né? Se concentra no solo. Só que não está dentro de um ciclo. Se está dentro de um ciclo, o nitrogênio tem que sair do solo também. E ir para onde? Atmosfera. Tá? Senão não está dentro de um ciclo. Se o nitrogênio só vai ser incorporado no lugar e não sai daquele lugar, não é ciclo. Tá? Existe um processo também feito por outras bactérias, né, outro grupo de bactérias no solo, presentes no solo, que elas retiram esse nitrato, né, e transformam em nitrogênio gasoso novamente. É o processo chamado desnitrificação. Tá? Ah, professor, mas ela está desadubando o solo. Em certo ponto, sim. Só que se não fizer isso, de repente o solo pode ficar com excesso de nitrogênio, entendeu? E tudo que é excesso faz mal, inclusive de nutriente. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco, tá? Eu tenho um tio que ouviu dizer que a banana era boa para isso, para aquilo, para aquilo. Beleza, realmente a banana tem muitos benefícios, né? Ele comia uma penca de banana por dia. Resultado, diabetes, tá? Tudo que é excesso faz mal, tá, pessoal? Tudo que é excesso faz mal. Beleza, então eu expliquei os 4 processos: fixação, a amonificação, a nitrificação e a desnitrificação. E alguns desses processos aí têm subdivisões. Beleza? Ok. Seguinte, vou fazer uma pergunta. A planta carnívora. A planta carnívora, as plantas absorvem nutrientes do solo, a água é nutriente do solo.
Por que a planta carnívora ela tem também lá uma estrutura, uma folha modificada para pegar insetos, ou algumas na Austrália que são maiores, acabam pegando urina de animal, tá? As excretas dos animais. Por que elas fazem isso? Elas já não pegam nutriente do solo? Porque é o seguinte, o desenvolvimento das plantas carnívoras se deu em ambientes onde o solo era pobre em nitrogênio e as plantas não conseguiam se desenvolver direito. E aquelas plantas que conseguiam de alguma maneira pegar o nitrogênio de outro lugar tiveram uma vantagem e foram selecionadas. Então as plantas carnívoras, quando elas fecham lá e pegam uma mosquinha, né, um bichinho, e elas digerem esse bicho, elas estão absorvendo o quê? Os compostos nitrogenados desse ser vivo. Ou quando uma planta carnívora maior pega a urina de um animal, por várias estratégias aí que ela consegue fazer isso, ela consegue pegar o nitrogênio da urina. Tá? Então a planta carnívora ela é proveniente de solos pobres em nitrogênio. Por isso que as plantas carnívoras que a gente compra em shopping, em floricultura, acabam às vezes morrendo. Porque vem numa terra toda adubada, né? Cheia de nitrogênio, cheia de todos os nutrientes, né? Aqueles substratos, né? Terra vegetal, né? Humus vinhosa, terra toda preparadinha. Então ela já tem nitrogênio. E ela pega, né? Algum bichinho pousa nela ali, ela fecha. Então a gente fica colocando nos bichinhos nela para ver ela fechar. Aí ela absorve o nitrogênio dali e o nitrogênio que tem no solo, que tem bastante. O que acontece? Excesso de nutriente. Ela morre. Tá bom? Como que a planta carnívora pega a urina de animal? Tem uma planta carnívora, pessoal, na Austrália, bem grandona, tipo aquelas de jarro. Ela produz uma flor que tem um néctar em grandes, assim, quantidades bem, né, abundantes ali. E esse néctar é diurético. Então, mamíferos mesmo, né, roedores, tal, vão lá, grandes roedores até, eles acabam indo lá e lambendo esse néctar. Quando ele lambe esse néctar, ele começa a urinar. Ali mesmo ele está. E ele vai urinar onde? Dentro da planta carnívora. Aí ela fecha e dissolve, ele digere, né, digamos, aquela urina para aproveitar o nitrogênio dela. Ok? Aqui, pessoal, na página 280, grupo 3, tá? Tem um esqueminha do ciclo do nitrogênio e tem o processo chamado de adubação verde. O que é adubação verde? Adubação verde não é necessariamente você colocar folhas ali na sua horta, na plantação ali para adubar, né? Porque a adubação verde vem das folhas, vem de matéria orgânica. Não é simplesmente isso. A adubação verde é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma plantação de cana, né? Um canavial. Aí eu colhi aquela cana. Em vez de eu plantar cana em seguida de novo, eu planto uma leguminosa. Pode ser um feijão, uma soja. Por quê? As leguminosas têm nódulos nas raízes que têm associação com bactérias do gênero Rhizobium, que fazem fixação do nitrogênio, adubam o solo. Se você ficar plantando cana seguido, pessoal, o solo esgota, o solo não tem mais nutriente, então eu tenho que mudar, né? Isso daí chama rotação de culturas. Então quem tem a plantação, né, sítio fazendo e tal, e faz cultivo, né, eles têm que fazer essa rotação de culturas. E se fizer com as leguminosas, melhor ainda, porque aí depois, por exemplo, plantou soja. Aí a soja produziu tudo, aí você colheu. Aqueles restos que sobrou da planta, né, sem mais o frutinho ali, né, a semente, você revolve aquilo na terra e deixa ali uns 2 meses, né, decompondo. Aquela planta leguminosa se decompondo no solo, ela vai gerar muito ali, produzir muito, né, muito nitrogênio para o solo e vai ficar adubado. Isso é rotação de culturas. Existe também um tipo de adubação verde chamada cultura consorciada, que é quando o produtor ele planta uma não leguminosa, por exemplo, milho, cana, café, e entre uma plantação, tipo, entre ali uns corredores, ele faz tipo corredores entre os cafezais, corredores entre os canaviais, e aí planta leguminosa nos corredores. É a cultura consorciada, ele planta leguminosa junto com não leguminosa, para a leguminosa adubar o solo, ok? Não pode ficar plantando o mesmo cultivo sempre, que vai acabar absorvendo sempre os mesmos nutrientes do solo e vai deixar o solo pobre. E aí tem que lotar de fertilizante. E aí de repente quando chove, aquele fertilizante, o excesso, acaba indo para rio. Fertilizante no rio, acontece um processo chamado eutrofização, a água começa a ficar verde, enfim, tá? É um desequilíbrio total, certo? Então assim, a gente tem que produzir em grande quantidade, faz parte da monocultura, né, para exportação, né, enfim. Só que a gente pode fazer isso de maneira menos prejudicial, entendeu?
Tá? Então, não quero mais que faça monocultura no Brasil, não tem como, mas já que vai fazer, então que faça da maneira correta, ok? Pessoal, então é isso, bons estudos. Então a gente encerrou a parte de ciclos biogeoquímicos e o próximo tema vai ser relações ecológicas, tá? Tema bem tranquilo. É tipo aquela questão do Enem que se você errar você perde muito pontos porque é considerada questão fácil, tá? E se você erra a questão fácil, acerta a questão difícil, eles entendem que você chutou, porque como você vai saber uma coisa difícil, não vai saber uma coisa fácil. Então, relações ecológicas tem que saber porque é muito fácil, tá bom? Pessoal, é isso, até mais. Bons estudos.